Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal Teologia A2. Nós estamos inaugurando o nosso canal com esse vídeo. É o nosso canal que tem o intuito de apresentar um conteúdo totalmente teológico para você. Nós queremos abordar os mais variados assuntos possíveis através de um bom estudo teológico, através da teologia, da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós queremos apresentar e ensinar o melhor conteúdo para você teológico. O nome do nosso canal é Teologia 2, porque nós faremos em duas pessoas, eu e o meu pastor, que vai se apresentar aí para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e é um prazer estar falando com vocês aqui. Espero abençoar muito a vida de vocês aí. E nós estamos inaugurando o nosso canal com um dos quadros do nosso canal, que é o podcast. Nós teremos o nosso podcast chamado A2Cast, que será um dos quadros do nosso canal. O podcast ele será para abordar os assuntos teológicos de uma forma mais descontraída, de uma forma mais de conversa. Nós vamos abordar os assuntos teológicos e nós teremos também outros quadros um pouco mais didáticos, um pouco mais devocionais. Então, desde já eu quero pedir para você que está nos assistindo para que você se inscreva no nosso canal, para que você compartilhe, para que você curta, para que você ative o sininho aí no YouTube para você poder receber as notificações quando a gente entrar com algum vídeo novo, para que você possa receber e para que você possa acompanhar. E nós iniciaremos esse nosso primeiro podcast, o nosso primeiro vídeo do nosso canal, falando um pouco sobre igreja, já que nós vamos falar de teologia, já que nós vamos tentar apresentar o melhor conteúdo teológico possível, obviamente dentro da nossa capacidade. Tudo isso com o intuito de edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. O que a gente quer ensinar aqui, o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir é para que você receba, para que você examine se o que nós estamos falando aqui faz parte da Escritura, faz parte, né, daquilo que Deus tem revelado na sua palavra, e para que você também possa edificar aí a sua igreja onde você estiver. Então hoje o nosso assunto é igreja. O nosso pastor aí, o meu pastor, vai dar uma introdução aí para vocês e nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto hoje. Legal. Ô Lucas, cara, primeiramente vamos só fazer um pano de fundo aqui rapidamente, dizer que estamos felizes demais, né, cara, para poder dizer assim que, cara, foi com muita luta que a gente conseguiu fazer tudo que a gente fez aqui, né? Até para começar a gravação de hoje, né? Só Deus sabe, só Deus sabe e a nossa produtora ali sabe a dificuldade que foi para a gente conseguir montar aqui esse cenário e o nosso intuito aqui não é nem um pouco movimentado ou fomentado pelos desejos atuais, né? Pelas concupiscências atuais, que é esse desejo de ter um engajamento para ganhar seguidor, para ganhar fama. A gente não quer nada disso. O que a gente quer é divulgar o evangelho. Como hoje nós sabemos que as pessoas gastam mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, então nada melhor do que pescar almas, né, por esse caminho, por esse canal que Deus está nos dando aí. Então a gente quer, né, expor aqui a nossa alegria e eu espero mesmo, cara, que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo possam ser alcançadas, possam ser abençoadas e acima de tudo, glorificar a Deus, né? Mas Amém. nós vamos falar sobre um assunto que é a igreja, cara. Igreja. Amém. Três coisas eu quero pautar aqui, né? Na nossa conversa, no momento que nós estivemos filosofando, teologando. Três pontos, cara. O que significa igreja? Qual é a natureza dessa igreja? E qual é o limite? Qual é a autoridade que ela tem? Lucas, eu acho que esses três pontos aqui são os três pontos que todo bom cristão precisa identificar na sua igreja. Né, e precisa identificar para saber o que é uma igreja. Para ele estar inserido de fato e de verdade no corpo de Cristo. Então, a gente vai abrir muito mais o pensamento aqui. Mas de início, cara, eu posso te dizer que o significado da igreja, não olhando, né, para os textos lá, para centenas de versículos que refere à palavra igreja no Novo Testamento, mas não buscar aquela tradução do grego. A tradução do grego, eclésia, a gente sabe que é um amontoado de pessoas que sai de um ponto e vai para outro, né, que era até uma expressão que eles usavam, mas não é esse o sentido. O significado
é o corpo de Cristo, né? Que dá para a gente dividir ele em duas partes. O corpo místico espiritual, que é aquele crente, que é o conjunto, né, de crente do passado, do presente, do futuro. O corpo místico espiritual de Cristo é o conjunto de crente, daqueles que confessam, né, publicamente, que confessam sem medo, né, de qualquer problema que pode trazer para sua vida, que Jesus é o Senhor da vida dele. Então, esse conjunto de crente aí é o corpo espiritual. E também o corpo físico, né? Então, a Bíblia ela tem várias menções a respeito da eclésia, da igreja, no plural e no singular. Nós encontramos lá, se eu não estiver enganado, por volta de quase 15 ou a 10 versículos que cita a igreja no singular, a eclésia no singular e a igreja no plural. E a palavra igreja ela sempre continua no singular. Por quê? Porque ela fala de um conjunto. Seja ele local, né, ou seja ele sendo representado, como a gente está dizendo aí, como um corpo espiritual. Né? Depois até Paulo, depois ele vai citar algumas vezes aí a respeito disso. Então o significado é esse, é o corpo de Cristo. Então, se é o corpo, tem vida. Por mais que nós vamos cair daqui a pouco num assunto do organizacional, né? Que a igreja ela tem a sua parte organizacional, mas a igreja, a essência dela é orgânica, ela tem vida. Por isso que é muito importante que toda pessoa que participa de uma igreja, que congrega numa igreja, que ela sinta a vida da igreja. É muito importante isso. Primeiro, que é o significado. Natureza, obviamente, é divina. Não tem como a gente definir a igreja como algo terreno. E algum ateu, né, ou algum descrente, incrédulo, pode gritar. Como não, Guilherme? Isso é coisa da cabeça dos homens. Os homens inventaram a igreja para juntar as pessoas, para ter uma religião. E é só você ser um honesto historiador, né? Pesquisar pouco na internet, não precisa pesquisar muito, para você ver que a igreja é oriunda de uma fé, de uma confissão, né, que a gente sabe que até é bíblica. E então a natureza dela é divina. E o limite, a autoridade dela é escriturística. Então, há um livro que define a autoridade dela. Se essa igreja pautar por esse livro, que nós sabemos que é a Bíblia, os 66 livros que a Bíblia contém, dos quais nós acreditamos ser os canons, se a Bíblia se manter sobre esse livro, se manter sobre todas as leis, mandamentos que estão contidas nesse livro, ela tem toda a autoridade para cumprir o que ele está falando. Saiu fora disso, não tem autoridade. Então, agora eu gostaria aí da gente... Você mencionou aí algo importante que qualquer cristão, qualquer pessoa que se denomina um cristão protestante hoje, ela precisa sentir a vida do corpo, já que ela faz parte do corpo da igreja, onde nós cremos, né, que dentro da hierarquia da igreja só existe Cristo, que é o cabeça, e os demais fazem todos parte de um corpo. Nos últimos tempos nós temos nos deparado com um problema sério, e eu acredito que a pandemia tenha agravado um pouco esse problema, que é dos desigrejados. Pessoas que muitas vezes... nós já fomos, né? Dos quais nós já defendemos essa bandeira. Nós já defendemos essa bandeira. Não que eu vá defendê-los, mas eu creio que são pessoas que estão feridas com a igreja, com as pessoas, né, com o corpo em si, como tem sido conduzido as situações dentro das organizações, né? As pessoas têm, às vezes, ficado feridas com algumas situações, e aí elas identificam, às vezes até no próprio ambiente de internet que nós estamos adentrando hoje, às vezes elas identificam um caminho ali para poder continuar fora do corpo. Não, eu posso adorar a Deus na minha casa. Se eu oro na igreja e eu posso orar na minha casa, para que eu vou na igreja orar na igreja? Eu oro na minha casa. Se eu preciso ir na igreja para ouvir a palavra e eu posso ligar o YouTube a qualquer momento e encontrar a pregação de todos os tipos, todos os gostos, as vertentes teológicas, para que eu vou lá na igreja e ouvir o pastor, que às vezes eu tenho algum problema pessoal com ele? E nós temos visto, como você disse, por um tempo nós até
perambulamos por esse caminho, mas a partir do momento que você debruça nas Escrituras, que você entende o conceito de igreja, como a Bíblia apresenta, né, a ideia do corpo de Cristo, não há como você dizer mais que é possível você ter uma vida com Deus fora do corpo. Assim como Paulo utilizou dessa alegoria, né, da alegoria do próprio corpo, onde Cristo é o cabeça e os demais fazem parte do corpo, não há como qualquer parte do nosso corpo, a nossa mão, o nosso pé, ou qualquer outro órgão do nosso corpo sobreviver fora do corpo, fora das ligações que são necessárias para que haja vida. E eu creio que Paulo ele utilizou dessa alegoria de forma feliz e nós podemos falar hoje, né, para as pessoas. É um fenômeno recente, né, a questão de pessoas se dizerem cristãs e, né, dizerem que fazem parte da igreja de Cristo, mas sem participar de um corpo. E nós percebemos, biblicamente, teologicamente, estudando, debruçando, quando a gente pensou que esse seria o caminho, e nós fomos para as Escrituras, porque nós identificamos que nos ambientes que nós estávamos, a gente tinha um problema com a pregação do Evangelho, com os ensinamentos que eram feitos. E a partir do momento que nós debruçamos, né, nas Escrituras para conhecer, para identificar cada vez mais os ensinamentos errados, as pregações, as vertentes teológicas que têm surgido por aí, a gente encontrou um ensinamento sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a vida no corpo e como é importante nós estarmos ligados a um corpo, nós estarmos ligados a uma igreja, nós sermos pastoreados, termos um pastor, né, autorizado, né, pelo próprio Cristo, reconhecido pela igreja para nos pastorear, a própria igreja nos auxiliar, ajudarmos uns aos outros. Quando você se debruça nas Escrituras para ver a importância, né, de estar ligado ao corpo, não só para ser ajudado, mas também para poder auxiliar, não há como se debruçar nas Escrituras e dizer, não, eu conheço as Escrituras e eu quero ser um desigrejado. Não tem como. Você precisa escolher uma das duas coisas. Ou você é fiel às Escrituras e faz parte de um corpo, ou você abandona as Escrituras e vive um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Cara, não, a gente vai entrar nesse assunto já sobre, né, a possibilidade de nós não aceitarmos nenhuma congregação. Vamos entrar nesse assunto que é bem polêmico mais para frente, mas a gente precisa enriquecer mais isso que a gente falou, né? A gente precisa trazer mais riqueza, e eu acho que eu não vou conseguir falar muito de forma técnica, de forma acadêmica, porque nem tem informação para isso. Então eu vou tentar ser o mais citador de versos possível, né? E no capítulo 12, cara, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele fala assim, ó, porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí, versículo 4. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo, o tempo todo, cara, eu acho que uma vez eu vi um arqueólogo, se eu não me engano, falando a respeito, por que Paulo citava tanto questão da igreja ser um corpo? É que, segundo esse arqueólogo, naqueles dias estava se desenvolvendo a ciência medicinal, não, qual que é a palavra? Quando faz a ciência do corpo. Anatomia? Anatomia, isso. Estava se descobrindo a ciência da anatomia, então por isso que muita coisa estava se descobrindo. Que havia muitos membros no corpo, porque até então o coração era o centro do homem, né? Tudo a gente sentia pelo coração, filosoficamente, eles pensavam, né? E aí Paulo vem falando, né, a respeito de não ter aquele múltiplo governo dentro do grupo de pessoas que eles viviam, né? E sem contar que o contexto aqui deixava bem claro, né? O contexto mostrava que o viver em Cristo só era possível em grupo. O viver em Cristo, não havia possibilidade de você viver em Cristo fora desse grupo. Porque se uma vez você confessasse a Jesus,
olha, eu confesso que Jesus, o crucificado, é o Senhor da minha vida e me salvou, cara, era pôr fogo na casa dele, era morrer, era todo mundo, né, da sua família sofrer uma represália por conta dessa confissão. Então eles tinham que viver em grupo, porque a sociedade não aceitava eles. E Paulo fala isso, olha, no meio de vocês aí, vocês não podem ter muitos que vão dizer, que vão ter a palavra do conhecimento. Vocês precisam ser liderados por alguns, para esse grupo conseguir ir por um caminho, né, conseguir estudar. E aí ele fala, porque assim como em um corpo temos muitos membros, perdão, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Então aponta exatamente para aquilo que a gente estava falando aqui a respeito do significado da igreja, né? Da igreja ser um corpo místico, espiritual, que transcende o tempo. Que a igreja de Jesus, aqueles homens e mulheres que há 2.000 anos atrás, ou há 500 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há 2 dias atrás, confessaram a Jesus como Senhor, é a mesma igreja que está sendo nos dias de hoje, quando nós estamos reunidos lá, confessando o nome de Cristo. Então, é um corpo que é muito, mas que é um só. E, cara, é impressionante isso. Você fazer parte de uma igreja que o sangue do Cordeiro, né, o sangue de Cristo circula entre os membros, e participar de uma igreja que o sangue do Cordeiro não circula, é impressionante a dissonância que há, né, cara? Talvez a gente, falando dessas coisas, para uma pessoa hoje, né? Talvez a gente está alcançando uma pessoa que talvez participe de uma igreja que o sangue não circula. Então ela não sabe exatamente como é. E ela participar de uma igreja em que todos entendem a sua situação, não sabe da sua vida, não fofoca, não fica, né, se intrometendo na sua vida, mas sabe da sua situação em Cristo e coopera, cara, é muito relevante para a vida da gente. Lucas, eu pensava, cara, há coisa de 10 anos atrás, 5 anos atrás, que logo que eu cheguei para Cristo, né, na denominação que eu participava, que eu congregava, eu pensava que uma igreja bíblica é uma igreja que prega a cura. E hoje, olhando para a congregação da qual nós fazemos parte, né, a forma que ela se desenvolveu, como você falou, cumprindo o que a própria Bíblia manda para nós, que dizemos ser discípulos do Senhor, que é meditar, eu descobri que a igreja verdadeira, cara, não é a que prega cura, mas é aquela que prega ajuda. Que ajuda. Fala pro irmão, eu não vou te oferecer cura, porque quem vai te curar é o Senhor. Eu não sei se ele quer te curar ou não. Mas eu vou te oferecer ajuda. Você está preso, você realmente reconhece que você está num pecado. Você reconhece que você pecou. Ou você reconhece que você precisa do Senhor, então eu vou te ajudar. Eu vou me disponibilizar em oração, em jejum, em meditação, em conversa, né, em diálogo. Bens materiais também. Em bens materiais, exatamente. A igreja ela tem vida, cara. E aí é nessas horas que você começa a perceber que a igreja de Atos foi uma igreja que se movimentou com esse modelo. É claro que a gente cita aqui Atos aqui, daqui a pouco também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem alguns que olham para a igreja de Atos e acham que ali você tem que dar um Ctrl+C ali e dar um Ctrl+V na sua igreja e tem a sua questão histórica e contextual também. Mas assim, cara, é muito importante para quem está nos ouvindo que participar de uma congregação não é a mesma coisa que pertencer a ela. Né, eu preguei há 2 domingos atrás, ou há um domingo atrás, bom, não lembro. Eu trouxe uma mensagem para nós na nossa igreja a respeito de suportar ou ignorar o evangelho. Suportar a verdade ou ignorar a verdade. A mesa com 12, 11 ouviu uma frase de Jesus, dizendo assim, no meio de vós tem um diabo. 11 se pronunciou. Inclusive Pedro se levanta e fala, Senhor, sou eu? E cara, ouvindo a mesma mensagem, na mesma tonalidade, né, com a mesma intensidade, ignorou, continuou comendo. Cara, e eu acho impressionante você fazer parte de uma igreja da qual você só participa, você não, sabe, não tem a vida do Cordeiro. Você precisa se movimentar dentro dessa casa e ter o sangue do Cordeiro. E aí, eu também entendo que há a responsabilidade de quem lidera, de quem ensina aquele povo, né, de quem prega, porque eu posso fazer até uma alegoria.
com todo o cuidado possível para não descontextualizar, né, a passagem, mas tem uma passagem lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que conta que Jacó, quando foi enganado pelo Labão, né, a respeito da sua esposa, no dia que ele estava para sair, o Labão falou para ele, o que nascer de ovelha, eu quero que você faça, né, vai ficar para você de uma maneira e a outra vai ficar para mim. Então, aqui nascer manchada vai ser sua e aqui nascer toda branca é minha. E o que ele foi? Ele colocou lá varas, né, todas manchadinhas, e à medida que elas iam beber aquela água de acordo com aquela vara lá, ela ficava naquele formato, naquela cara, né, e ali, se a gente analisar o papel do pastor dentro da igreja, é a mesma coisa, cara. O que eu colocar lá como pastor, como líder, pintado para vocês, é a imagem que vai ficar em vocês. Por isso que há uma responsabilidade maior em quem lidera. E eu, inclusive, eu não vou colocar 100% do peso e da responsabilidade, do poder, digamos assim, né, de fazer esse sangue circular nas costas de um pastor. Claro que não, o membro também precisa ler as escrituras, né, meditar nas escrituras para saber, para poder até contestar o seu pastor. Ele pode estar errado. A igreja tem que pastorear o seu pastor. Poxa, glória a Deus. Né, se não houver esse pastoreio, realmente vai ficar uma hierarquia que a Bíblia até condena, né, de que um só, e a gente vai até entrar nesse ponto histórico também. Então, assim, há necessidade no pastor de fomentar esse sangue, de ensinar aqueles que estão congregando com ele, os irmãos da igreja, que todos ali fazem parte de um corpo. Ninguém pode estar excluído. Sabe, ninguém pode estar excluído. Sempre tem que estar alguém ali se levantando, se pronunciando, querendo fazer uma visita, porque aquele corpo precisa estar vivo, cara. Tá vivo. Se a gente analisar, né, com tudo que você está falando, se a gente analisar o Novo Testamento, a gente vai ver a progressão, né, o crescimento do Evangelho, ele se deu exatamente pelo fato de Cristo ter levantado um apóstolo, que seria o apóstolo dos gentios, que após os judeus, né, terem sido alcançados, né, e lá no livro de Atos ser cumprida a promessa que Jesus disse, né, que eles seriam testemunhos em Judéia, Samaria até os confins da terra, a gente vai ver que o crescimento se dá exatamente, o crescimento da igreja se dá exatamente em você incorporar, né, para fazer parte do corpo, os gentios. Né? Se você analisar todo o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, você vai ver Paulo a todo momento mostrando, olha, a igreja de Jesus Cristo, ela não é só para os judeus, ela é para os gentios também. Inclusive, eu sou apóstolo dos gentios. Jesus me levantou para pregar especificamente para um povo que não é judeu. Aí ele vai explicar, se eu não me engano, é no livro de Romanos, que ele explica que a descendência de Abraão não é uma descendência de sangue, mas sim espiritual, né? Das pessoas que reconhecessem a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E eu creio que tem uma carta, né? Todas as cartas que Paulo escreveu têm por plano de fundo essa questão gentil e judeu, né, e como os gentios estavam sendo alcançados pelo meio da pregação, mas eu creio que a carta de Paulo aos Efésios, eu acho que aqui Paulo deixa mais bem descrito, mais bem detalhado sobre como foi o plano de Deus desde antes da fundação do mundo e o decorrer de toda a história até a vinda de Cristo, até a descida do Espírito para aplicar em nós aquilo que Jesus Cristo fez, exatamente porque o plano de Deus era que um povo que não era o povo dele do Antigo Testamento, logicamente que os judeus também, que confessam a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, também fazem parte da igreja, mas ele já começa a carta falando de um plano. E qual era o plano? Que estava sendo revelado ali, que foi revelado em Jesus Cristo. É exatamente Deus escolhendo um povo para chamar de seu, que não necessariamente tem uma questão étnica, né, ou racial, mas sim a multiformidade de povos que Deus alcançou e alcança até nos dias de hoje. Isso mostra a importância da coletividade. Se Deus quisesse relacionamentos individuais, né, ele talvez teria mantido. Não, Israel é o meu povo, então quem descender sanguineamente, né, de Israel que vai continuar sendo meu povo. Não, mas o plano de Deus sempre foi unir pessoas de diferentes povos, de diferentes raças, de diferentes classes sociais e formar o seu povo.
que aí o Novo Testamento vai chamar de igreja. Não tem como você analisar todos os escritos do Novo Testamento, ver a importância da coletividade, como aqueles irmãos se uniam. Surgiram problemas por causa de questões étnicas, por causa de questões religiosas entre judeus e gentios. Surgiram, as cartas foram, a maioria das cartas, né, foram escritas exatamente para resolver esses conflitos. E conflitos existem até hoje, tanto é que nós temos, né, muitíssimas igrejas de várias vertentes teológicas, mas sempre parte do pressuposto de pessoas que se reúnem num lugar para adorar a Deus, para viver em comunhão, para ajudar uns aos outros, para tomar a Santa Ceia. A própria Santa Ceia, que é o mandamento do Senhor, pressupõe que haja uma reunião. Tanto é que Paulo fala, olha, quando vocês se reunirem, não tem como, né, eu fazer a Santa Ceia, eu vou fazer a Santa Ceia na minha casa, só eu, né, na época de pandemia agora, né, que não estava tendo os cultos, eu ouvi alguns pastores, né, ensinando, não, você toma a ceia lá na sua casa, faz uma ceia, você e sua esposa. Não há base bíblica para isso, porque a Santa Ceia pressupõe uma reunião de pessoas. Quando vocês se reunirem, façam assim, assim, assim. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Porque tudo isso pressupõe uma coletividade, pressupõe pessoas unidas com um único propósito. O livro de Atos vai dizer que eles tinham aquela igreja, né, que começou, que vendia tudo, que entregava aos pés dos apóstolos, que ajudava uns aos outros. Vai dizer que nenhum deles tinha necessidade, exatamente porque todos repartiam igualmente o que eles tinham. E tudo isso partindo do pressuposto que é necessário estarmos reunidos, que é necessário estar ligado. Eu não posso chamar uma pessoa de irmão, sendo que eu não sei nem o nome dele. Como assim? Eu não estou dizendo que dentro da igreja, que existe igreja que tem milhares de membros, né? Então não tem como você, de fato, conhecer todo mundo pela quantidade. Mas existem igrejas hoje em dia que tem até um número pequeno de irmãos, e irmãos que não falam um com o outro, que não se conhecem, às vezes não sabem o nome. Eu não estou dizendo que você tem que conhecer todo mundo, que você tem que... Mas o mínimo possível para ter uma comunhão e chamar aquela pessoa de irmão, sabe, como você disse, não saber da vida do outro para fazer uma fofoca, mas conhecer a realidade espiritual, financeira daquela pessoa, para poder auxiliá-la naquilo que ela precisar. É importantíssimo que as pessoas compreendam esse sentido exatamente para poder se abrir para os irmãos, para o pastor, para que em comunidade resolva os seus problemas. Mas infelizmente nos nossos dias nós temos, ao contrário, né, da igreja que nós temos, a igreja primitiva que nós temos o modelo na Bíblia, ao contrário dela, que também era uma igreja problemática, se a gente for analisar a igreja de Corinto, né, a gente vai ver muitos problemas, mas hoje em dia a gente tem visto igrejas onde os irmãos não conversam uns com os outros, um não sabe da vida do outro, um tem medo de contar dos seus problemas para o outro, com medo de ficar gerando fofoca na igreja, de ficar mal falado. Alguns irmãos não conseguem expressar suas dificuldades para o pastor, porque às vezes o pastor é fofoqueiro e em vez de orar e auxiliar e ajudar, sai contando para os demais irmãos o problema do outro irmão. E cara, aí a gente olha para a igreja, né, a palavra de Deus, independente de todos os problemas, né, que a Bíblia relata que houve na igreja e que vai continuar existindo, mas o mínimo da unanimidade que tinha na igreja de Atos, isso tem que ter, porque senão não é igreja. Porque está só também se reunir num lugar com pessoas desconhecidas e cada um, né, como eu já ouvi por aí, eu vou na igreja, eu sento, ouço a palavra e vou embora. Isso não é fazer parte de um corpo, isso é o mesmo que ir num show. Eu vou no show, vou ouvir a banda, eu vou lá no show, não conheço ninguém, vou ouvir a banda que eu gosto, ela vai tocar uma música, eu vou embora para minha casa. Para mim, tem o mesmo efeito, né? Ou seja, que biblicamente falando não tem efeito nenhum para o corpo de Cristo. Então, quando a gente se debruça nas Escrituras, quando a gente entende o significado da igreja, a sua importância, tanto para questões espirituais quanto para questões emocionais e físicas, toda a área do ser humano, ela é relatada como na igreja, como pessoas ajudando uns aos outros, pastores, né, auxiliando a sua igreja na palavra de Deus. E infelizmente nós temos identificado muito pouco isso. Eu posso dizer que eu já passei por várias denominações e
eu tenho visto muito pouco hoje do que eu entendo que é a Igreja de Jesus Cristo, segundo o conhecimento bíblico que eu tenho, que é bem pouco, mas eu tenho me debruçado a tentar entender. Nós fizemos uma série de exposições lá na Carta aos Efésios, lá na nossa igreja, onde eu tive a oportunidade de ministrar, e lá sim, para mim, saltou aos meus olhos o texto saltava assim para mim da importância da igreja de estar reunido, de como se reunir com pessoas de diferentes etnias e raças E como Deus tem zelo e pela igreja, classes né? sociais, exatamente. Porque esse é exatamente o plano de Deus. Pessoas diferentes se unindo, se juntando para adorar o nome dele em unanimidade e fazer parte de uma igreja e conseguir identificar isso, eu acredito que é o que talvez é o combustível que a gente tem, né, para permanecer na fé e continuar, né, adorando a esse Deus ao qual nós servimos. Ô, Lucas, não, isso aí que você está falando traz um pouco da ideia da, meu Deus, como que é a palavra? Dissidência, né? É dissidência. Por que que existe tantas igrejas evangélicas com tantos nomes, com tantas vertentes, né? Se a gente olha lá na história da igreja, lá no início, nós estamos falando do primeiro e segundo século da formação da igreja. Nós vamos ver que a igreja, quando nasce, com Pedro dando daquela pregação, né? Exegeticamente falando, sem erro algum, pregando de Gênesis à situação que eles estavam ali, né? Falando desde o nascimento, da criação, da queda, enfim, falando tudo ali no livro de Atos. Você vê que a igreja de lá para cá, ela não tinha muito assim, muita ideia do que ia acontecer, do que eles estavam fazendo, né? E a gente vê que mais para frente, bem mais para frente mesmo, lá no segundo, entre o primeiro e o segundo século, que eles percebem que há necessidade de ter um corpo, um corpo clérico, né? Um corpo de líderes e serem chamados de algum nome. E a expressão, se eu não me engano, grega ou aramaica, não sei, que é dada é católico, né? Uma igreja católica. Então, em outras palavras, os crentes gostando disso ou não, nós saímos da igreja católica, Sim, né? A igreja. catolicidade continua. Exatamente. E de lá nasce, cara, a igreja católica. Só que entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, cara, a gente pode pôr até o 15º ali. O Senhor sempre guardou a igreja dele. E aconteceu coisas assim extremamente, mas extremamente ridículas, né? Os líderes religiosos mandavam matar outros homens por conta de divergências nas suas pregações, e começa a nascer seitas, né? Gnosticismo, eu tinha anotado aqui para não esquecer os nomes, eu já esqueci. O próprio donatismo, né? Que era um cisma de um grupo de homens que era, se não me engano, era liderado por um tal de Donato, por isso que ganha o nome de donatistas, que se levanta contra a igreja católica até então, né? A única igreja, né? Que já era aliada ao Estado, e se levanta contra ela porque eles queriam continuar sendo fiéis às Escrituras e não mais, ou tão somente, a dizeres de alguns homens. Né? Dizeres de alguns homens. E esse povo acaba sendo exterminado, finalizado lá para o terceiro, quarto século com Agostinho de Hipona. Mas você vê, Lucas, em todo o decorrer da história, até os dias de hoje, cara, que a Igreja de Cristo sempre percorreu a história sendo guardada por remanescentes, por poucos homens que se dedicavam às Escrituras, que eram fiéis a ela, sofriam, morriam, né? Eram degolados, eram enforcados, eram queimados vivos, mas sempre estiveram ali sendo fiéis às Escrituras. E daí eu posso ver o zelo da parte de Deus para com a igreja. Por isso, cara, que falar sobre igreja é uma coisa que sempre tem que trazer à nossa memória que a igreja é do Senhor Jesus. Então, se ele é o Senhor da igreja, a gente não pode tratar ela como uma prostituta, a gente não pode ser cafetão dessa igreja, a gente não pode tocar nela de qualquer forma,
Porque a igreja é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Senhor. Então, o Senhor guarda ela. Quando a gente encontra por aí, né, pessoas desgostosas com a igreja, essas pessoas precisam ter consciência que é a igreja local, não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, cara, continua morrendo, né? A igreja de Cristo continua sofrendo perseguição. Sabe, a essência da igreja continua sendo a mesma, porque é a igreja de Cristo. A partir do momento que a igreja de Cristo perdeu o Cristo, então ela não é igreja, ela nunca foi igreja. Porque há promessas, né, de neotestamentária, do primeiro versículo ao último, que garante que até o final essa igreja vai continuar sendo imaculada, perfeita, né, guardada, pura para o Senhor. Então, você pega o início da igreja católica, qual era a definição que eles faziam? A declaração de fé deles para conseguir unir o povo, para ser um só povo, era qual? Era uma visão trinitária. Deixa eu ver na minha colinha aqui para não falar besteira. Que era uma declaração formal de pontos centrais da fé. Segundo, cadê? Tinha um líder que era a única pessoa habilitada para transmitir os ensinos do tal livro Bíblia, e depois, né, saiu a sucessão apostólica. Então, lá do primeiro e segundo século, saiu essa ideia de que havia sucessores apostólicos, né? E aí a gente sabe que mais para frente a igreja acaba aderindo à ideia política, né? E ela aderiu à ideia política e se tornou monolítica. Não se tornou política, ela se tornou monolítica. Ou seja, só a igreja definia o que Deus queria, o que Deus falava. E, cara, tem até frases, cara, de Lutero mesmo, falando de coisas que aconteceu antes dentro da igreja, dizendo exatamente que a visão que a igreja tinha naqueles dias era que se houvesse um rei, tinha que ter um bispo. E todo bispo tinha um rei. Então, era o reino e o sacerdócio, o reino e o sacerdócio. E cara, se parar para analisar isso, olha como que isso é perigoso. Né? Porque você então dá para o homem um direito divino, um poder divino, que nem as escrituras dão. E sempre que as escrituras vai falar a respeito de autoridade divina que a Bíblia delega, é sempre a coletivo, nunca a uma pessoa. E sabe, cara, nesses dias eu já ouvi grandes pregadores, inclusive, grandes pregadores por conta da mídia, né? Mas homens, né, que têm uma gama de seguidores aí, falando exatamente isso, Lucas. Que a nossa nação, por exemplo, só vai ser uma nação cujo Deus é o Senhor quando o rei tiver um bispo, tiver um sacerdote. Porque nos dias bíblicos, aí dá suas citações, né? Nos dias bíblicos era assim, né? Se tinha um Davi é porque tinha um Samuel. Se tinha um Saul é porque tinha um Samuel. Né? Se tinha. Enfim, aí cita lá. Para cada rei tinha um profeta, né? Tinha um sacerdote. E isso é perigoso, porque é massificante isso. Você massifica quem está ouvindo a mensagem e centraliza o poder não nas escrituras. E eu estou falando isso por quê? Porque como nós estávamos falando sobre o significado, sobre até a natureza da igreja ser divina, agora eu estou falando sobre a autoridade. E a autoridade da igreja, ela é bíblica, cara. E aí eu quero cair no ponto da dissidência. Por que existem tantas igrejas? Porque a reforma protestante, ela é um marco para nós hoje. Ela é um marco, sim. E como até a Bíblia mesmo nos orienta lá no capítulo 22 ou 21 de Provérbios, que diz que nós não devemos tirar os marcos antigos, eu não quero remover aqui o marco da reforma protestante. Mas Cristo sempre teve os seus colocados em cada tempo para que não se perdesse a ortodoxia, para não que se perdesse a essência, né, o caminho que o próprio Deus já trilhou, né, o próprio Deus já escreveu na sua história.
Então sempre houve os remanescentes e sempre haverá os remanescentes. Por mais confuso que a gente encontre. Você estava falando do negócio aí a respeito da... Acho que a gente estava falando com a Ana aqui antes, né? A respeito das escrituras e tal. Cara, entre o quinto e o sexto século, se não estiver enganado, mas, bom, tá ali antes do tempo da reforma. Não, eu acho que eu até coloquei aqui na minha cola. Foi no terceiro século, cara. Começou a acontecer um evento que era para combater, inclusive, os donatistas, que era o quê? Todas as pessoas que pregavam contra a igreja predominante, essa católica até então, que pregava qualquer sermão que fosse contra a igreja, contra os seus ensinos, eles estavam sendo julgados como herege. Começou, né, a fase da heresia. E esses homens eram condenados à morte. E aí começaram a exigir dos bispos que queimassem as Bíblias, para que o clérigo, né, o poder clérigo, tivesse o domínio, né, para eles poderem distribuir a Bíblia para a quantidade de pessoas que eles queriam. E começaram a chamar esses homens de traditores. Uma expressão que eles usaram. E quem entregava a Bíblia, eles chamavam de traditores. Os bispos que se entregavam por medo. Porque havia os que não se entregavam e eram enforcados. Então, os traditores, que a expressão quer dizer os traidores, eram os que entregavam a palavra para queimar. Mas mesmo havendo toda essa confusão, esse percurso aí que quase que foi anulada, quase que foi riscada a Bíblia do mundo, cara, Deus estava lá presente, guardando o tempo todo, né, orientando aquele povo, aqueles pouquinhos povos que sobreviveram a se manter ortodoxo, a se manter bíblico, e ali nós já tínhamos uma dissidência. Então, quando a gente vê que lá no marco da Reforma Protestante, lá no ápice mesmo, com Lutero batendo as 90, ninguém sabe se essa lenda é real, né? Mas ele colocando lá, né, as 99 teses dele, 95 teses dele, você vê que ali foi só uma confirmação para definir de forma definitiva, né? Definir de forma definitiva é melhor, mas para definir algo que Deus sempre fez. Sempre manteve homens protestando o tempo todo, porque a autoridade da igreja é a Bíblia. Então, se você congrega numa igreja que o seu pastor apregoa coisas que não estão nas escrituras, biblicamente falando, você tem todo o direito de repreender o seu pastor. De dizer para o seu pastor, pastor, a Bíblia não está orientando que eu sou o centro do coração de Deus. A Bíblia não está orientando que Deus quer que todos os homens sejam ricos. A Bíblia não está falando isso, pastor. Não, irmão, mas se eu estou falando, é porque eu li na Bíblia. Não, cara. E por isso que existe a dissidência. Por isso que eu acredito, por exemplo, que o modelo de 12 tribos de Israel era exatamente isso. 12 tribos que conversavam a respeito, né, que tinham os seus costumes, suas formas, né, mas que faziam parte de um mesmo povo. E a dissidência é exatamente isso. Então, quando alguém me questiona, Guilherme, por que o povo evangélico não consegue ser um povo só? Gente, nós somos um povo só. Sim. Somos uma só igreja. Temos questões interpretativas? Temos. De pontos secundários. Porque todo evangélico que se denomina evangélico, que se diz crente no Senhor, sendo evangélico, ele precisa entender que somente as Escrituras é a palavra de Deus, que somente Cristo salva, que somente a fé justifica, que é por graça isso e que é a glória de Deus. Ele precisa saber que esses 5 pontos aqui são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Porque partiu disso, saiu disso, desculpa. É heresia, é outra religião, sabe? Aí é outro pensamento. Então, se nós não tivermos esses 5 pontos definidos, eu não consigo nem dialogar. Sim. Não consigo nem partir disso. Você falou uma coisa interessante aí sobre a Igreja Católica, né? E houve mesmo esse momento na história, qualquer pessoa pode jogar no Google aí e vai ver. Geralmente os ateus, né, nos acusam de ter distorcido a palavra de Deus, de ter acrescentado coisas na Bíblia que não eram verdade, né, de ter mudado para, né, para alinhar a palavra conforme as vontades da igreja, principalmente a Igreja Católica. Nós sabemos, né, até os próprios católicos, muitos reconhecem isso, né, que na era medieval lá a igreja cometeu muitos erros, né, houve muitas atrocidades. Mas
você citou aí a prova de que não havia necessidade da igreja acrescentar ou mudar. Para que a igreja ia adequar a Bíblia à sua vontade, à sua forma, e depois ela ia tirar a Bíblia do povo para que as pessoas não tivessem acesso. Então, é uma contradição aí, né? Você molda a Bíblia para a sua vontade, para o seu desejo, para aquilo que você acha que é certo, para poder doutrinar as pessoas, que é o que nós somos acusados, né? De fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas e tudo mais. Então a igreja moldou a palavra segundo a sua vontade, o que ela achava certo, e depois tirou a palavra das pessoas. Isso não faz sentido algum. E se você dá um Google, você vai ver que essa parte, né, da igreja católica, tirando, né, queimando as Bíblias, né, ela é verdade. E você vai ver também que você pode pesquisar aí na internet, você vai achar muito material, muito conteúdo sobre crítica textual, que é a ciência que mostra que a palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos de escritura hoje, ela foi preservada, ela é fidedigna. Os pouquíssimos textos que ainda são discutidos, né, alguns, os estudiosos da crítica textual vão dizer que apenas 5% ainda da Bíblia, 5% dela, tem alguns textos ainda que são mais difíceis, são discutíveis, mas esses 5% não afetam em nada as doutrinas centrais que a palavra de Deus nos ensina, né, nos molda, nos guia. E nós somos acusados aí agora pelos irmãos católicos, como você disse, de nós sermos desunidos, porque existe muita igreja, muita placa de igreja, uma diferente da outra, tudo com nome diferente, tudo mais. Mas como você bem explicou, e eu queria só frisar novamente, as discussões que nós temos, e é importante, os canais teológicos, não só o nosso que a gente está começando agora, mas os outros conteúdos teológicos que existem aí na internet, até os cursos, né, que as próprias igrejas oferecem sobre teologia, sobre a escola bíblica e ensinamento, elas são importantes justamente para mostrar isso, porque nós somos igreja e somos um só corpo, e a gente converge em praticamente tudo o que é fundamental para a nossa fé. A gente converge em tudo que é fundamental para a nossa fé. Você citou aí os 5 solas da Reforma Protestante, nós podemos citar aí mais alguns, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Jesus Cristo, e várias outras doutrinas que existem, e que essas doutrinas elas são centrais, elas são inegociáveis. Existem questões secundárias, por exemplo, nós estamos aqui frente a frente um calvinista e um arminiano. Quando a gente fala isso, para quem não conhece, parece que a gente está falando que a gente é de religião diferente, né? O irmão é de uma religião, o outro é da outra. Quando a gente fala isso, parece que a gente é inimigo e a gente são de religiões diferentes. E, na verdade, quando eu me declaro calvinista e o meu pastor se declara arminiano, a gente simplesmente está divergindo de um ponto da interpretação das Escrituras, que é a ordem da salvação. Mas nós convergimos, nós acreditamos que a salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo, que ele nos concede pela graça. Nós cremos que ele morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele prometeu que ia voltar, que ele concedeu o seu Espírito Santo para poder aplicar a salvação na nossa vida. Tudo isso a gente converge. Agora, a ordem como isso é feita é que a gente discorda. Então, isso são coisas secundárias que não afetam diretamente a nossa fé, que não nos impedem de sermos irmãos, de congregarmos juntos, de estarmos fazendo um canal de teologia junto. Então, essas questões secundárias não afetam em nada. Então, quando algum católico, né, para os irmãos aí que estão nos ouvindo, se algum católico te acusar de que você faz parte de uma religião desunida, que aquilo que você acredita não é o certo, porque, né, a igreja é dividida, na verdade nós não somos divididos, nós somos unidos em todas as questões que são fundamentais para nós reconhecermos o nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. E as questões secundárias provavelmente a gente vai discutir algumas delas aqui ao longo dos próximos vídeos que nós vamos fazer. Nós podemos até divergir sobre algumas coisas, mas principalmente naquilo que é essencial, naquilo que é central, nós convergimos, e é sempre essas questões centrais que nós queremos transmitir. Porque as pessoas precisam identificar, porque infelizmente existem
pastores, existem igrejas que têm furado exatamente a bolha da centralidade. Porque aí você já entra numa questão muito mais perigosa, porque aí você já cai na heresia, né? A gente fala que quando há uma divergência de interpretação é um erro teológico. Eu, por exemplo, discordo do arminianismo, acho que ele é um erro teológico, assim como os arminianos acham que eu, como calvinista, cometo um erro teológico. Mas nós somos irmãos em Cristo, estaremos, né, servimos ao mesmo Deus, estaremos no mesmo céu adorando ao nosso Deus quando ele voltar. Só que existem igrejas e pastores nos nossos dias que têm furado a bolha daquilo que é central, daquilo que nos une, daquilo que são os fundamentos da nossa fé. E aí eles têm caído em heresia. E o mais triste é que as pessoas não têm, os irmãos, as igrejas, né, o corpo, não têm identificado que esses homens têm cometido essas heresias, esses erros gravíssimos que têm, né, ensinado aquilo que é contra a palavra de Deus. E um dos nossos, né, intuitos aqui em criar esse canal, em poder transmitir esse conteúdo teológico, é poder mostrar para você aí que está nos ouvindo, está nos assistindo, aonde estão esses erros, para que você possa identificar, para que você possa questionar o seu pastor, para que você possa perguntar o porquê. Olha, o irmão lá falou que estava errado, eu quero saber o porquê que está errado, eu quero que você me mostre nas escrituras o porquê que você está dizendo dessa forma. Desculpa até te cortar, cara, mas eu preciso falar isso, senão eu vou esquecer. Fala. Cara, eu acho impressionante como as pessoas têm medo de ter esse relacionamento. Você acabou de falar aí, de questionar. Porque para um pastor, cara, isso é maravilhoso, cara. Sabe, acabar uma ministração, acabar uma pregação, e ele na segunda-feira receber uma mensagem do irmão falando assim, pastor, a Bíblia não fala isso a respeito daquilo? Sabe, eu não, pelo menos eu, um pouquinho de tempo, e os pastores que eu conheço, que são homens de Deus, homens que amam as escrituras, cara, eles ficam, na verdade, orando para o povo questionar. Falando, cara, eu quero saber melhor sobre isso. Eu quero saber a respeito daquilo. Claro que tem uns irmãos que às vezes joga lá no Google, né, viu que tá caindo cometa e diz que Apocalipse está acontecendo. E esse daí às vezes cansa mesmo. Mas fora esses, os que têm essas dúvidas, como você está mencionando aí, cara, é impressionante como isso enriquece a vida do pastor, como isso enriquece o relacionamento dele para com o irmão. Porque se o pastor percebe que a igreja não está ignorando, mas está suportando, né, que o evangelho está esmagando ali, mas está suportando, cara, ele vai se dedicar ainda mais a trazer cada vez mais alimentos mais profundos, né, a se dedicar para conhecer melhor ainda as escrituras e não passar algo que ele acha, e sim algo que a Bíblia afirma, né? E então, assim, esse vídeo aqui, a gente tinha até conversado, né, a respeito disso, a gente quer deixar bem gravado, bem registrado aqui para você que está assistindo aí, que os pastores que nós vamos convidar para cá, as pessoas que nós vamos trazer para cá, não é para mostrar os falsos dos verdadeiros, não, mas a gente quer que as pessoas conheçam os pastores. Porque se conhece o pastor, conhece a igreja. Sim. Né? Como até o próprio profeta, Oséias, né, inspirado por Deus, diz que assim como é o povo, é o sacerdote. Né? Então, esse pastor, se ele percebe que a igreja está muito carnal, está muito entregue à preguiça, cara, o pastor vai se movimentar, o pastor vai fazer alguma coisa, o pastor vai começar a gritar no púlpito, né? Ele vai fazer alguma coisa para o povo acordar. Literalmente, às vezes, né? Então, assim, o nosso intuito aqui não é, cara, causar briga, né? A gente já fez muito isso e graças a Deus não deu certo, cara. A gente querer ir para a internet para ser, né, o profeta do caos, para mostrar lá, ó, tá tudo errado. E tem erro mesmo, isso aí é fato que tem erro. Só que a gente também consegue separar o que é erro teológico, né, do que é heresia. E para você que está em casa, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, né, mas há uma diferença. Saiba, para quem está em casa, que há uma diferença entre uma pessoa que está cometendo um erro ao interpretar ali e uma pessoa que está criando uma bagunça, né, que é motivada, às vezes, sabe lá Deus por quê, para trazer aquele ensino. E eu queria só fazer menção, cara, de um texto também que Paulo fala para Timóteo, um jovem rapaz, né, que era Timóteo, que cuidava de uma pequena congregação, que ele até em algum momento, se não me engano, na primeira carta, ele fala para Timóteo, ó Timóteo, e que ninguém ignore você pela sua juventude. Que eu particularmente acredito que se Paulo quisesse deixar
esse alerta para a igreja, ele teria falado para a igreja, porque ele, né, várias vezes ele esteve na igreja de Éfeso, que era a igreja que eu acredito que Timóteo estava. Mas ele fala para Timóteo, para mostrar para Timóteo, ó Timóteo, não é você que as pessoas têm que obedecer, e sim a Bíblia na qual você está pregando, a palavra que você está pregando, né? Então não vai ser a sua juventude, não vai ser a sua velhice, não vai ser nada disso que vai mudar, né? Vai deixar a palavra mais fraca. Então, para quem acredita na unção da palavra, para quem acredita naquilo que você precisa pagar um preço para receber algo, se você ficar com os dois pés em cima das escrituras, cara, o jejum, a devoção, a oração, vai ser só uma consequência de estar amando as escrituras e se meditando nela. Porque não vai precisar disso para você ter unção. Porque a unção está na palavra, né? E ela que esmiuça a penha, enfim. E o capítulo 3 do livro, da carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, tá aquela famosa frase, né? Eu vou ler o versículo 14, para ficar com mais ênfase. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, que a minha tradução fala, algumas repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para que o homem de Deus, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu sei que a gente recortando esse texto aqui, ele tira, né, um ensinamento gigantesco a respeito até da inspiração da Bíblia. Mas, Lucas, a palavra de Deus, cara, ela é poderosa para salvar o homem, mano. Então, assim, cara, eu já fui um jovem muito rebelde na igreja, sabe? Um jovem muito revolucionário, muito militante, né? Que eu queria pregar. O meu sonho, pra você ter uma ideia, meu sonho era pegar um microfone na igreja e falar Babilônia vai cair, aleluia, aquela coisa toda, cara. E hoje eu vejo, cara, que a simplicidade das escrituras, o pregar o evangelho, o simples evangelho, cara, ele é poderoso para salvar, mano. Porque, cara, eu era assim, um cara viciadíssimo em pornografia, um cara dependente, cara, de bebida alcoólica, dependente de festa, dependente de farra para ser feliz, cara. Mano, meu Deus, depois que as escrituras entrou dentro de mim, cara, hoje eu sou um cara extremamente caseiro, extremamente amante da minha esposa. Cara, como que a Bíblia conseguiu mudar minha visão da sacralidade do casamento, cara? E sabe, isso porque por muito tempo eu ignorei isso. Tava na Bíblia, mas eu ignorei. Então, como Paulo orienta Timóteo, que era um pregador da igreja, para a igreja, e provavelmente Timóteo pregou para a igreja isso, porque como ele mesmo citou no início do versículo 14 aqui, para ele permanecer, ou seja, ele já estava fazendo aquilo que Paulo estava orientando ele a fazer. Nós dizemos a você que faz parte de uma igreja que tem o sangue, permaneça. E sabe, se dedique às escrituras, se dedique ao meditar nela. Tem gente, cara, que me questiona, Guilherme, mas eu leio e não entendo. Continue lendo. Porque pior de você ler e não entender é você nem saber o que está escrito. Porque aí às vezes você cai naquele conto do vigário de que Paulo subiu que Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu, né? Que antes da conversão Paulo se chamava Saulo e depois da conversão era Paulo. Que a palavra de Deus se renova cada manhã. Essa é a melhor, cara. Que a palavra de Deus se renova toda manhã, que nem as folhas da árvore caem, que isso não está nem escrito. Então você precisa pelo menos conhecer o que está escrito. E depois entender pelo Espírito o que escrito está, né, está querendo dizer, né? E é isso, cara. Não sei se você vai falar mais alguma coisa aí. Para encerrar, eu gostaria de usar as palavras do pastor John MacArthur. Tem um vídeo dele famoso na internet, onde uma irmã da igreja dele, o pastor John MacArthur
eu acredito que seja até uma tradição da igreja lá nos Estados Unidos, o pastor, tem um momento ao final do culto que ele abre para os irmãos fazerem perguntas. As dúvidas que às vezes vão surgindo, ele abre um momento ali onde ele está ali, como pastor, com o microfone aberto, e qualquer pessoa pode fazer uma pergunta. E uma das irmãs da igreja dele pergunta exatamente isso, né? O quanto um pastor tem autoridade sobre a igreja, sobre as pessoas da igreja. E aí o pastor John MacArthur, ele fala, né? Ele fala que o pastor ele não tem autoridade nenhuma em si mesmo. E infelizmente nos nossos dias hoje, os pastores têm achado que só porque carrega um PR antes do nome, isso já lhe concede autoridade. E as pessoas em si mesmas, elas não possuem autoridade nenhuma. Só há autoridade de uma pessoa para com outra, e no caso do pastoreio, quando o pastor está exatamente pregando as escrituras. Tanto é que o pastor John MacArthur, ele fala, olha, se você quiser algum conselho, ele fala, se você quiser algum tipo de sabedoria, ele fala, olha, eu tenho quase certeza que a minha esposa vai ter mais conhecimento que eu para te dar algum ensinamento. Ele fala assim, né, algum conhecimento filosófico, intelectual. Ele fala, olha, a minha esposa vai saber às vezes te orientar muito melhor do que eu. E aí ele fala que a única autoridade que ele tem é das escrituras. Só há autoridade porque a autoridade é das escrituras. Por isso que Paulo, quando orienta a Timóteo, né, e toda vez que a Bíblia, né, tá falando da autoridade, né, do pastor ali, dos líderes, da liderança da igreja, ela sempre está carregada de um bom manuseio da palavra. É exatamente porque é ali que se encontra a autoridade. Só há autoridade se a escritura é pregada, porque a autoridade está na escritura e não na pessoa, não no pastor. Um pastor, uma pessoa que tem um PR antes do nome, que não conhece as escrituras, não manuseia as escrituras, ele é tão irmão quanto qualquer outro irmão. Ele não possui autoridade nenhuma. Porque a autoridade, o princípio da autoridade, ela parte do conhecimento e do ensinamento das escrituras. E, infelizmente, em algumas situações que a gente já vivenciou e que a gente conhece, né, o pastor acha que porque ele foi consagrado por um outro pastor, que houve uma imposição de mão, ou porque ele tem 30 anos de ministério, ele pode falar o que ele quiser, ensinar o que ele quiser, porque ele é a autoridade. Né? Sendo que se a escritura não está sendo ensinada, não possui autoridade nenhuma. Então que as pessoas possam conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus, para que elas possam identificar a autoridade das escrituras na vida dela, que elas possam identificar o seu pastor usando da autoridade das escrituras para poder corrigir, como você bem disse aí no livro de ensinar, corrigir, repreender. Tudo para nos transformar, né? Tudo para nos capacitar para boa obra. E eu posso finalizar lendo os 4 últimas teses de Lutero? Pode. Pô, cara, certeza. Eu sempre quis ler. Glória a Deus, cara. Cara, são perfeitos, porque parece que foi escrita ontem. Ó, eu vou ler da 92 até a 95, que é a última, né? Nossa agente ali tá avisando alguma coisa. Diretora. A diretora aqui, executiva. Bom, eu vou ler aqui a 92. Então, fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Tese 93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Tese 94. Devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. E a tese 95, e assim, ao que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Glória a Deus. Aleluia. E Lutero. Glória a Deus. Bom, nós estamos encerrando esse nosso primeiro vídeo. Louvamos a Deus por você que ficou com a gente aí até o final. Obrigado. Quero reforçar aí novamente para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você compartilhar, ative o sininho aí no YouTube para que você possa receber as notificações. Nos segue também no Facebook e no Instagram. Interaja com a gente também, manda perguntas. Lá no Facebook e no Instagram, Teologia 2, é só colocar lá. @Teologia2, está no Facebook quanto no Instagram e no YouTube também.
o nome do canal Teologia A2. Esse foi o nosso A2Cast número 1, nosso primeiro podcast. Fique ligado aí no nosso canal que nós teremos outros tipos de conteúdo, todos obviamente teológicos, mas em outros formatos. E nós já temos aí alguns pastores que nós convidamos para poder estar conosco aqui, para a gente poder, né, conversar sobre teologia. Apresentar suas igrejas, a sua visão teológica, para que você possa conhecer ainda mais. E tudo isso nós fazemos para que a Igreja de Cristo seja edificada e principalmente que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Jesus, amém. Glória a Deus. Valeu, Lucas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.